estamos aqui para mais um episódio do Missionando, uma parceria da APMT com a IPPTV. Sejam todos bem-vindos e hoje temos um tema muito especial, da igreja local ao campo transcultural. Tudo bem? Vamos lá? Eu sou o Kleber, missionário da APMT, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu gostaria aqui já de deixar o convite, se esse é o seu primeiro episódio que você está tendo acesso, eu gostaria de deixar o convite para você acessar o nosso site, apmt.org.br/podcast, e ali você vai poder acessar todos os nossos episódios anteriores e conhecer um pouco mais da trajetória da APMT, o trabalho da APMT e também o trabalho da IPB através da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, nessa missão transcultural ao redor do mundo, né? Então você pode conhecer um pouquinho mais ali acessando o nosso site, ouvindo e assistindo os episódios anteriores do nosso podcast. Isso aí, Kleber. Eu sou Emma Erben de Castro e nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje para nosso episódio da igreja local ao campo transcultural, o reverendo Erickson. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. O Erickson é casado com a Andrea e tem 2 filhos, né, pastor? Sim, Joshua e Eric. Isso. Ele ainda está como pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Isso, exatamente. E está ainda numa fase final, um processo aí para ir para o seu campo transcultural, que é a Itália. Por enquanto, está ainda visitando igrejas, levantando parceiros, né, pastor? Exatamente. É uma fase muito importante, né? Estamos aí nesse percurso de divulgação, de levantamento de recursos, de parcerias, e com a graça de Deus vamos chegar onde nós esperamos. E para começar, então, a gente quer saber um pouquinho como foi essa trajetória, né? Que o nosso tema aí da igreja local para o campo transcultural, né? Como essa visão de pastor, como um pastor local, como foi esse preparo, toda essa trajetória para chegar nessa ida para o campo transcultural, como foi contar um pouquinho dessa experiência, desse preparo, dessa trajetória para a gente conhecer um pouquinho. Então, minha trajetória, ela começou mais com as experiências práticas como leigo, né? Não tinha nenhum tipo de formação acadêmica na área teológica, não era pastor, mas desde a minha conversão sempre muito envolvido com o trabalho de evangelização e lendo literaturas relacionadas com a missiologia, tudo isso acabou influenciando muito a minha maneira de enxergar a vida ministerial. Então, até eu chegar ao seminário, foram muitos anos de dedicação, de trabalho missionário dentro do Brasil, e cheguei numa oportunidade de estar no Uruguai, me dedicando ao trabalho ali de curto prazo, foi 1 mês e pouco, né, de trabalho no Uruguai. Então, quando eu fui para o seminário para mim foi apenas assim, uma ponte, né, para uma trajetória ministerial mais amadurecida, mais consciente, mais consolidada. E já fui para o seminário já com a motivação de adquirir um pouco mais de conhecimento, de preparo e me dedicar de uma forma mais intensa e intencional no trabalho missionário, né? Que legal, que legal. Então é muito importante essa trajetória e essas experiências, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que o seminário tira essa chama missionária do nosso coração, mas não, né? O senhor já foi então com esse pensamento de continuar servindo e olhando para o seminário como algo que vai me capacitar ainda mais a servir melhor nesse trabalho que eu já tenho feito, né? Exatamente. Eu sempre digo que o seminário ele não forma pastor, ele prepara pastor. A ideia de que no seminário você vai se tornar pastor, ela é um equívoco, né? Porque, na verdade, a pessoa ela já tem que ir com a sua vocação já amadurecida, a sua convicção já bem firme, né? E isso se dá por meio de experiências. Você precisa tatear a realidade ministerial, ver exatamente onde você pode melhor servir ao Senhor. Então, o seminário, ele é um local onde você agrega conhecimento, agrega um pouco de formação acadêmica para você desempenhar melhor aquilo que você já está desempenhando, né? Sim. E esse preparo seu para se tornar missionário, cumprir os pré-requisitos, como é que foi essa experiência sua sendo missionário, sendo pastor de uma igreja local,
tendo um objetivo, tendo o alvo de ser um missionário transcultural de tempo integral. Como foi esse processo? Então, antes da minha ida para o seminário, eu tinha uma ideia assim, um pouco romântica, né? Eu pensava que, fazendo o seminário, eu seria reconhecido como um pastor de uma denominação e, a partir de então, eu poderia servir como missionário da igreja. E aí, depois, eu tive contato com a PMT, vi os requisitos e, inicialmente, eu fiquei um pouco desmotivado. Pra que tudo isso? Eu achei que eu estava pronto. É bom para quem está nos ouvindo também. Olha aquela lista. São muitos requisitos, né? Mas, assim, como nós tínhamos um objetivo, e esse é o caminho a ser seguido, então vamos seguir esse caminho. E apresentamos ao conselho da nossa igreja. Na época, eu estava servindo como pastor auxiliar. O conselho deu todo o apoio. Em 2017, nós nos tornamos candidatos da PMT e passamos a percorrer o caminho, né? Então, assim, como pastor auxiliar na época, a minha agenda já era muito intensa com a igreja local. Não era possível cumprir todos os requisitos assim, muito rapidamente. Então, intencionalmente, eu fui diluindo essa preparação, aos poucos, né? Até conseguir cumprir todos os requisitos, o que está acontecendo neste ano. E a partir de então, com os requisitos todos atendidos, cumprindo todas as exigências, então, ser enviado pela igreja. Eu entendo a importância da igreja, não é possível sair para o trabalho missionário sem que você seja um representante da igreja, um emissário da igreja. E então, nós determinamos para nós mesmos cumprir todos os requisitos e fazer isso aos poucos. Legal. Porque a nossa prioridade era a igreja local, era o nosso primeiro compromisso. Então, aos poucos, com o apoio do próprio conselho da igreja, nós fomos cumprindo os requisitos e tudo se tornou muito possível e também pacífico, né? Na nossa agenda, com a igreja local e com o objetivo que nós tínhamos, que era de servir no trabalho missionário transcultural. Né? Sempre foi. O senhor falou algo muito interessante, que é a igreja que envia, é a igreja que dá esse suporte, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, e terceirizam, falando, a PMT vai enviar, então vai para a PMT, a PMT que cuida, e não é como o senhor falou, é a igreja que envia, é a igreja que dá esse suporte, e a gente queria saber como foi esse envolvimento da igreja, como foi esse suporte da igreja, e qual a importância, né, desse suporte da igreja para quem está para vocacionado que quer ir para o campo transcultural, né? Qual a importância da igreja e como foi na sua experiência esse suporte? A igreja e a agência missionária têm uma relação muito importante, né? A igreja ela tem muitas funções, muitos objetivos e muitas preocupações. A agência ela tem uma específica, que é de auxiliar a igreja na preparação do missionário, na designação de campo, na orientação. Então, a agência auxilia a igreja nesse processo. Então, a nossa igreja é uma igreja que sempre teve uma visão assim, muito amadurecida do trabalho missionário. Quando nós levamos a proposta de nos ligar à PMT e nos submeter todas as orientações preparatórias para uma dedicação missionária, a igreja ela foi imediatamente, o conselho foi imediatamente assim, pronto, disposto a investir e a dedicar, a abrir o espaço na nossa agenda para esse preparo junto à agência, né? E essa parceria tem dado muito certo, né? Nós cumprindo todo o que precisamos cumprir na nossa agenda com a igreja local e a PMT fazendo um brilhante trabalho de orientação, de preparação e graças a Deus isso tem dado muito certo, né? A igreja, ela é a responsável pelo envio do missionário, é ela quem envia, é ali que Deus converte a pessoa, é ali que a pessoa tem a sua primeira impressão de vocação missionária, é ali que as primeiras provas dessa vocação são demonstradas, a igreja ela testa essa vocação, ela precisa testar essa vocação, né? E é ali, então, que a igreja decide encaminhar para o seminário, é ali que a igreja que está orando, a igreja que está investindo. Então, a igreja ela é fundamental do ponto de vista bíblico e a relação da igreja com a agência é uma relação extremamente importante, porque a igreja ela não tem condições de cuidar do missionário e dar toda a atenção para o missionário como uma agência que tem pessoas especializadas e que entendem e têm a maturidade para lidar com o campo transcultural
e fazem muito bem esse papel em auxílio da igreja, né? Então, a igreja ela é indispensável. O missionário ele não pode sair por conta própria. Ele tem que estar sujeito à igreja, ele tem que estar ligado à igreja e ir com a bênção de Deus que é revelada através do seu conselho, através do concílio da igreja, né? Verdade. E até em um dos episódios que a gente teve aqui anteriores, um dos convidados disse que, fazendo essa assimilação assim, dizendo que a igreja está, quer dizer, a agência está para o vocacionado, como o seminário está para aquele que quer ser o pastor, como você falou, né? Ele já é pastor e o seminário vai formar e dando um suporte para a igreja local. Então a agência também é essa que vai dar o suporte para a igreja local, não é uma concorrente, né? Mas é alguém que está auxiliando a igreja local nesse preparo do vocacionado, como o seminário prepara teologicamente os pastores, né? Então achei muito interessante também essa colocação. A igreja ela é muito maior do que aquele grupo que se reúne dentro de uma localidade, né? Sim. A igreja ela é aquele grupo que se reúne dentro daquela localidade, onde tem uma liderança própria, junto com os órgãos, né, que partem ou que se estendem dela. O seminário é um órgão da igreja. A agência é um órgão da igreja, né? As ações sociais da Igreja Nacional fazem parte da igreja. Então, a igreja ela tem muitos braços, né? Então, a agência ela não pode ser vista separada da igreja, nem a igreja pode ser vista separada da agência. É uma igreja só, é um grupo só. E cada um desempenha muito bem o seu papel e, de uma forma geral, a igreja cumpre de maneira mais efetiva a sua missão neste mundo, né? Então, é assim que nós entendemos a importância da igreja na relação do missionário com o campo. E a sua igreja tem sido uma das igrejas referências enquanto a uma igreja missionária. Pode dar umas dicas de como é a sua igreja nesse sentido? Com certeza. A primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ela fará neste ano 89 anos, né? É uma igreja, é a mais antiga igreja presbiteriana na região. Dela foram plantadas 17 igrejas fortes na região, a partir das quais outras foram plantadas também. Desde a sua origem, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ela entende a sua responsabilidade missionária dentro da região. E isso é uma marca da igreja há muitos anos, há décadas, né? Hoje, atualmente, a nossa igreja, ela tem um conselho que ama o trabalho missionário, que entende a importância de envio. Ela está abrindo mão do seu obreiro agora, né, do seu pastor, para o campo missionário, né? No momento em que a igreja está em paz, crescendo, alegre, o conselho, veja, ele tem um entendimento de que a igreja precisa enviar e está abrindo mão do seu obreiro. Há uns 3 anos atrás, foi decidido no conselho fazer uma projeção orçamentária e neste ano nós chegamos ao objetivo de dedicar 30% da arrecadação bruta da igreja para o trabalho missionário específico. Vamos considerar trabalho missionário aquilo que ela vem fazendo. Hoje nós estamos com 10 projetos de plantação de igrejas, uma dentro de uma comunidade cigana, outra dentro de uma comunidade quilombola, no Pará, e várias partes do Brasil, inclusive fora. São 10 projetos de plantação de igreja. Nós estamos com 12 missionários locais, nacionais, transculturais, e a igreja ela tem parceria com 10 organizações missionárias. Então, assim, do ponto de vista do investimento e da visão, a igreja vem fazendo isso também, né? Além das resoluções, das decisões que o Conselho vem tomando a respeito de obreiros para o trabalho missionário, ela tem investido em plantação de igreja, tem investido em organizações, tem investido em missionários, e internamente, na sua maneira de viver como igreja local, ela tem no seu planejamento estratégico uma ênfase evangelística. Então, assim, todos os ministérios da igreja têm uma orientação para investir enfatizar o ensino da palavra de Deus, as orações e também o trabalho evangelístico. Então, hoje é uma característica da igreja, vários dos ministérios todos estão direcionados a promover ações evangelísticas. Neste ano já fizemos 3 viagens para uma comunidade quilombola de Silêncio, no Pará, de pastoreio da comunidade de uma igreja que está sendo plantada lá.
Nós tivemos agora recentemente um grupo de jovens dentro do Hospital Araújo Jorge, fazendo o trabalho de evangelização. Em praça, nós tivemos um curso preparatório para líderes de pequenos grupos, que são ações missionárias dentro da cidade. Tivemos um curso que foi de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com intervalo de 1 hora para o almoço, só de capacitação de 50 pessoas da igreja para o trabalho evangelístico na nossa cidade. Uau. Além da parte teórica que foi esse dia, no sábado seguinte, nós ficamos das 8h30 da manhã até as 3 horas da tarde, envolvidos com o trabalho de evangelização nas ruas, né? Então, essa assim, é uma igreja que tem essa compreensão do seu papel na cidade e também no mundo, né? Até os confins da terra, né? Mas sem deixar de fazer um trabalho bem feito, perto como também longe. Que bênção. Pastor, e qual foi a sua motivação, a chave que virou para o Ministério Transcultural seu, da sua família? Olha, também isso tem a ver com a nossa origem, né? Desde a nossa conversão, nós entendemos que a igreja, a comunhão da igreja com Deus, ela deve ser demonstrada em ações efetivas de comunicação do evangelho no mundo. Então, não se pode conceber uma conversão, né? Não se pode conceber salvação sem a responsabilidade de dar testemunho da fé de Jesus ao mundo. Então, desde a nossa conversão, nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade de comunicar o evangelho de Jesus. Então, sempre foi, tanto para mim quanto para minha esposa, meus filhos hoje estão bem envolvidos também nessa mesma direção. Nós entendemos que a nossa relação com Deus, ela deve ser direcionada também para a ação de comunicar o evangelho ao mundo, né? É isso, inclusive, que Jesus pediu ao Pai na sua oração em João capítulo 17, que pela unidade da igreja o mundo soubesse que ele havia enviado o seu Filho ao mundo, né? Então, eu sempre digo nos cursos que eu dou que se a comunhão ela prejudica a missão, essa comunhão precisa ser questionada. Porque uma das marcas da comunhão cristã, uma das evidências de uma verdadeira comunhão cristã é o seu comprometimento missionário. Então, a minha relação com Deus, ela me orienta, ela me estimula, ela me desperta, ela me desafia a dar testemunho da minha fé em qualquer lugar onde eu esteja. Então, sempre foi esta a minha consciência. Então, para mim, é absolutamente natural que na minha relação de comunhão com Deus, onde eu estou, eu tenho o dever de levar adiante a mensagem do Evangelho. A questão do trabalho transcultural, eu entendo o seguinte: a igreja, ela tem, na verdade, nas Escrituras, nós encontramos pelo menos 4 concepções a respeito da vocação. Existe a vocação que tem relação com a criação, vamos chamar aqui vocação criacional. Deus chama a existência, como Paulo diz, eu acho que em Romanos capítulo 4, Deus chama a existência aquilo que não existia. Então, Deus, ele chama a existência. É uma vocação que tem a ver com a criação. Existe um outro chamado na Bíblia que nós encontramos, que é um chamado étnico. Deus, ele chama Abraão, né, para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Toda a história do Antigo Testamento demonstra Deus preparando um povo para si. E em Cristo Jesus isso fica mais claro ainda no testemunho do Novo Testamento. Então, existe um chamado para que nós sejamos um povo distinto, o povo de Deus nesse mundo. Então, tem um chamado étnico, né? Existe um chamado também, que é um chamado na Escritura, que é um chamado ético, não étnico, mas ético, né? Quando Paulo expõe, por exemplo, na epístola de Efésios, a doutrina da salvação, entre os capítulos 1, 2 e 3, no início do capítulo 4, ele diz: olha, andai do modo com que fostes chamados, né? Lá em Romanos 8, nós lemos também no verso 28, que aqueles a quem Deus chamou, que Deus predestinou, ele chamou, né? Existe um chamado aí que tem a ver com a questão ética, de você andar em conformidade com a sua salvação. Mas nós encontramos também na Bíblia um conceito de vocação que tem a ver com a função, que eu diria que é uma vocação funcional. Nós não fomos chamados especificamente para um país A, país B, país C. Nós somos chamados para servirmos ao Senhor. A nossa vocação, muito mais do que geográfica, ela é funcional nesse sentido. Então, o Espírito Santo nos concede dons,
e esses dons devem ser usados para a glória de Deus no cumprimento de tarefas que Ele mesmo nos habilitou para cumprir. Isso significa que onde nós estamos, nós temos uma vocação missionária, né? A questão do campo transcultural não tem a ver com esse conceito bíblico de chamar, tem a ver mais com oportunidade. O que nos desafia? Pregar o Evangelho e promover o trabalho de evangelização, onde há tantas pessoas capacitadas e que podem fazer isto, ou, para nós, o que nos atrai, nos dedicar onde há pouca presença da igreja ou nenhuma presença da igreja. É uma questão de oportunidade. Como igreja, nós precisamos ter estratégia. Existem locais hoje que carecem de pessoas com dons específicos, chamadas por Deus para o serviço fiel de pregar o Evangelho. E quando nós olhamos para esse cenário, né, transcultural, nós nos sentimos assim muito desafiados, pensando como a nossa vida poderia ser mais útil, né, em termos de comunicação do Evangelho como igreja, não como missionários isolados, né, mas a igreja ela não auxilia o missionário, é o missionário que auxilia a igreja. Então, como igreja, como nós podemos levar o Evangelho a outras nações? Alguém tem que encarar esse desafio. E para nós é o que desejamos, é o que amamos, né? Nessa fala aí achei interessante, porque normalmente a gente tende a ir para dois lados, né? Como o senhor estava compartilhando esse envolvimento da igreja na missão local e também na missão transcultural. Normalmente o que a gente vê na igreja é, não, tem muita coisa para fazer aqui, então eu vou me envolver aqui e esquece lá. Ou então ao contrário, é aquela igreja super envolvida com o mundo inteiro, mas não faz nada na sua rua, não faz nenhuma ação local. E como a gente viu, a igreja tem esses braços, então ela precisa atuar tanto onde ela está, mas também olhando para essas necessidades transculturais, como o senhor falou, né? Ainda existem muitos países e muitas regiões, muitos povos, onde não tem nenhuma igreja, nada estabelecido, zero do evangelho, que a gente como igreja precisa olhar e responder isso, né? Então a gente precisa continuar fazendo localmente, mas também olhando transculturalmente, né? Sem deixar um ou outro, né? Então, do ponto de vista dessa vocação funcional, existem pessoas que jamais atravessarão fronteiras. Também. Não irão. Verdade. Não irão. Ficarão no mesmo lugar e com a importância de fazer o que fazem no mesmo lugar a vida toda. É preciso ter pessoas ali na base, cuidando, né? Sim. Então, aqueles que saem não podem menosprezar os que não saem. E os que ficam não podem desprezar aqueles que estão saindo. Nós somos um corpo, e esse corpo tem muitos membros, e cada qual tem a sua função. Então, Deus, segundo o seu prazer, Ele, pelo Espírito, Ele concedeu dons, né? Então, existem pessoas que estão habilitadas pelo Espírito Santo a atravessar a fronteira, a lidar com uma cultura tão distante, com hábitos e valores tão distantes, com uma língua tão diferente. Elas estão preparadas emocionalmente para isso, elas têm desejo para isso, e elas saem, às vezes, muitas vezes, até sem um amparo devido, né, e necessário, mas elas saem porque elas se veem desafiadas como igreja, não como indivíduo apenas, mas como igreja, para cumprir esse mandato do Senhor, né? Então, cada um tem a sua função no reino de Deus. Tem pessoas que vão ficar só em Jerusalém, né? E tem outras que vão dizer, Jerusalém já tem os apóstolos. Verdade. Tem muita gente preparada aqui e tem tantos locais que não tem sequer nenhuma igreja. Isso é de cortar o coração, né? E esses habilitados pelo Espírito, eles vão se sentir mais preparados e dispostos a sair, né? E a igreja precisa ver a abrangência da sua vocação a partir dessas múltiplas funções dadas pelo próprio Espírito Santo. É muito interessante buscar em Deus, então, essa direção e essa vocação, esse chamado específico, porque muitas vezes também a pessoa pode falar, não, então para eu ser um cristão mais alto, num nível maior, eu preciso ir para algum lugar, e às vezes o chamado dele não é aquele, e a pessoa acaba se frustrando com isso, né? Então, não, Deus coloca cada um no lugar certo, então precisamos buscar nele, nessa direção, sabendo que ele direciona e coloca cada um no seu lugar, cada um na sua função específica. E falando sobre essa questão do campo transcultural, a gente queria ouvir um pouco de experiência. Vocês já tiveram experiências em alguns campos transculturais? Quais foram essas experiências? Compartilhar com a gente como foi, qual a importância dessas experiências de curto prazo ou a longo prazo? Então, desde 93, nós começamos a desenvolver várias ações evangelísticas na nossa cidade, né?
meninos de rua, moradores de rua, prostitutas, travestis às madrugadas. Eu me lembro até hoje uma cena, numa madrugada, que junto com os jovens da igreja nós levamos rosas como estratégia de aproximação. E aí, a partir da entrega de uma rosa, nós abrimos o diálogo, né? E aí eu entreguei uma rosa para uma prostituta numa madrugada, e ela pegou a rosa e começou a chorar. E eu perguntei por que ela estava chorando. Aí ela disse, olha, eu nunca ganhei uma rosa na minha vida, e só hoje eu ganhei 2 rosas, né? E ali nós podemos compartilhar o Evangelho de Jesus para ela, né? Isso aconteceu assim, inúmeras vezes na nossa cidade. Quando foi em 96, surgiu uma oportunidade, na época eu era membro da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, de integrar uma equipe, a primeira equipe de missão transcultural da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que estava destinada ao Uruguai. Era para ficar lá um mês, nós ficamos uma semana em São Paulo, numa preparação de língua, de cultura, vários assuntos, uma preparação intensa, e depois fomos para o Uruguai. Foi minha primeira experiência fora do Brasil com missão transcultural. Legal. Aquela experiência, ela pegou assim, a minha visão de ministério e ampliou, e eu nunca consegui mais ser a mesma pessoa do ponto de vista de visão. Não é? E aí eu comecei a observar que a mesma intensidade de dedicação que me cabia onde eu estava, eu também tinha em relação a lugares mais distantes. Porque no Uruguai, na época, quando eu fui, em 96, teria a oportunidade de voltar agora neste ano para pregar numa conferência lá, eu fiquei assim, assustado com o nível de frieza em relação ao Evangelho, né? Em Goiânia, é uma das cidades onde há a maior densidade, uma das cidades que tem a maior densidade de evangélicos no país, é muito cômodo. Você fica, assim, literalmente acomodado naquela realidade. Quando você sai e percebe que há regiões onde não há tanta presença assim da igreja e há tanta carência, é difícil você voltar para aquela realidade de acomodação e ficar em paz. Né? Então, quando eu saí, fui para o Uruguai e voltei, eu não tive mais paz. Olha só. Eu não tive mais paz, né? Então, um pouco depois, para encurtar a história, nós recebemos um convite pouco depois nós nos casamos e o nosso objetivo era de morar integralmente no Peru, por toda a nossa vida. O nosso casamento, inclusive, foi todo adornado com elementos da cultura peruana. Olha que legal. Que legal. Porque nós nos casamos em setembro de 98 e em fevereiro de 99 o nosso objetivo já era de nos mudar para o Peru e ficarmos lá integralmente, né? Enviados pela nossa igreja. E nós não conseguimos sustento na época. E assim, foi para mim um momento muito triste. Foi a primeira grande frustração que eu tive, porque nós espalhamos projetos, conversamos com várias pessoas e tudo. Estávamos assim, muito convictos. Pastor e missionário também tem frustração? Tem. Não é pouca não, viu? Olha os cabelinhos. Os cabelinhos que eu diga, né? Tem muita frustração, né? Bom, aí nós não conseguimos ir para o Peru em 99, como nós estávamos planejando. Foi uma frustração muito grande. Percebi que nem tudo... Estava tendo os primeiros embates, né? Comigo mesmo. Nem tudo que se planeja é possível alcançar. E aí ficamos aquele ano de 99 em oração. Quando foi em novembro do mesmo ano, nós recebemos um convite para integrar um projeto de plantação de igreja na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Era um grupo de brasileiros, tinha uma igreja presbiteriana que tinha sido plantada, e dessa igreja um grupo saiu, né? Na verdade não saiu, era um pequeno grupo ligado a esta igreja, uma igreja de brasileiros, e o desejo desse grupo era de se organizar como igreja, só que na época não tinha lideranças assim. E lá eles pensaram nos nossos nomes e fizeram o convite para irmos. Pensamos, bom, não foi possível ir para o Peru, vai ser possível ir para os Estados Unidos? Colocamos diante de Deus, conseguimos os vistos religiosos e conseguimos recursos de uma amiga da Alemanha e fomos para Atlanta, nos Estados Unidos. Então, ficamos 2 anos investindo em preparação de liderança, discipulado, pregações. A minha esposa organizou o Ministério de Música, dirigiu o Ministério de Música da igreja. Logo, a igreja cresceu, saiu desta igreja, do local onde estava reunida, era uma sala comercial, bem pequena, e fomos ocupar um espaço dentro de um templo de uma igreja presbiteriana.
E a igreja muito animada, né? Cresceu bastante. E depois a igreja presbiteriana lá, ela fez o convite para integrar as duas igrejas, a brasileira com a americana. Que legal. E saímos de lá, fomos direto para o Peru, ficamos 2 meses no Peru, aquele sonho antigo. Saímos dos Estados Unidos direto para o Peru, ficamos 2 meses lá e visualizamos o campo pela primeira vez. Eu lembro que quando nós chegamos, a minha esposa chorou no aeroporto, porque era o sonho, aquele desejo de servir ao Senhor naquela terra. E foi a primeira vez que nós colocamos os pés lá, tivemos várias conversas e tudo. E depois voltamos para o Brasil e começamos a desenvolver um projeto junto à igreja lá dos Estados Unidos. Então, esse projeto envolveu preparação de equipes missionárias. E durante 8 anos ligado a essa igreja nos Estados Unidos, nós levamos equipes para o Peru. Depois, 3 anos, três viagens foram ligados com a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Mas durante 8 anos... Equipes de curto prazo. De curto prazo. Vocês iam lá, faziam um trabalho e retornavam. Nós fazíamos um trabalho de mobilização nas igrejas. Sim. Tínhamos uma escola de missões, uma escola preparatória de líderes para o trabalho missionário. E também preparávamos, durante um semestre, a equipe que ia trabalhar durante 1 mês no Peru. Então, isso envolvia preparo de língua, preparo da cultura lá, várias questões. Então, nós levávamos as equipes, né? Foram ao todo mais de 15 mil Bíblias distribuídas ao longo desse período, com apoio da nossa igreja nos Estados Unidos, de uma organização americana e uma parceria que tínhamos também com a Sociedade Bíblica do Peru. Então, foi um trabalho, assim, muito intenso. Nós tínhamos essas mobilização, preparação e coordenação de equipes missionárias para o Peru, tínhamos uma escola de preparação de líderes para o trabalho missionário e tínhamos um projeto também que era, assim, meio novidade na época, que era uma escola que funcionava totalmente pela internet. Na época a internet era de escada, eu ficava a madrugada toda acordado para atender alunos, né? E nós tivemos alunos que fizeram um curso completo e que chegaram a concluir de 13 países no mundo, né? Então, na época foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu. E depois desse processo todo, nós fomos convidados, fui para o seminário, fui convidado para integrar a equipe de pastores da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, e neste ano, completando já 14 anos como pastor, dentre os quais eu estou completando 6 anos e meio neste ano como pastor efetivo, né? Que o convite que o Conselho nos fez em 2018. Mas nós, mesmo como pastor na igreja, nós não deixamos de nos dedicar ao trabalho missionário, né? E continuamos investindo nisso, com todo o apoio do Conselho. Em viagens de curto prazo, nós fomos 3 anos levando equipes para o Peru, a partir da primeira igreja. Depois as passagens ficaram muito caras e tivemos um redirecionamento e começamos a fazer trabalhos entre ribeirinhos, né, principalmente entre ribeirinhos e centros urbanos dentro do Brasil mesmo. E investindo em projetos de evangelização dentro da igreja, e assim, Deus abençoou grandemente, né? Então foram muitas experiências de lá para cá, acumuladas, pensando exatamente em Jerusalém, tanto quanto em confins da terra. Né? E acabaram servindo muitos anos no Peru, né? Não foram para lá efetivamente, mas serviram o país por muitos anos, né? Exatamente. Interessante. Sua experiência realmente é muito vasta. Eu gostaria de ficar ouvindo essas experiências, mas agora nós estamos... vocês estão começando uma nova etapa ministerial, né? Um foco agora para a Itália. Poderíamos, então, falar um pouquinho sobre esse processo? Como é que foi essa escolha Itália? Por que Itália? Fala um pouquinho sobre esse projeto que Deus colocou no coração de vocês. Então, em 2017, nós nos tornamos candidatos da APMT, e a APMT, ela indicou como futuro campo de trabalho para nós a Guatemala, América Central, o primeiro país da América Central. E aí nós, em 2017 mesmo, nós fomos lá na Guatemala, ficamos 10 dias, fizemos várias pesquisas, analisamos várias questões, e a igreja dando todo o apoio nessa direção. Nosso plano era sairmos do Brasil em janeiro de 2019, né, tendo cumprido todos os requisitos da APMT. Bem, aí houve uma mudança na nossa igreja, uma transição pastoral inesperada em 2018. Naquela ocasião, o Conselho me pediu para deixar esse projeto de missão transcultural sobre a mesa e pediu para que eu auxiliasse a igreja naquele momento. Então, isso foi em agosto de 2018, quando eu assumi o pastorado efetivo da primeira igreja. Então, de lá para cá, nós temos nos dedicado, né, com
todo o amparo dos nossos presbíteros, a igreja se estabeleceu, se fortaleceu, está crescendo em todos os aspectos, está em paz, alegre. Então nós percebemos que esse é um momento adequado para retomarmos aquilo que tinha sido paralisado lá atrás. Então no ano passado nós conversamos com o conselho manifestou total apoio, foi uma decisão unânime de nos apoiar integralmente em relação a essa nova etapa da nossa vida, considerando que meu mandato lá vence no final deste ano. Então, neste novo momento, nós começamos a pensar, né? Vamos para Guatemala? Não vamos para Guatemala? Para onde nós vamos? E tive a oportunidade de conhecer um projeto que a PMT desenhou, estratégico, de priorizar países com menos de 3% de presença evangélica. A Guatemala tem uma presença lá, tem estatísticas relativas, né? Mas, se eu não me engano, são 37% de presença evangélica na Guatemala. E aí, bom, a PMT é um órgão da IPB que nós estimamos e na época eu tomei conhecimento dessa estratégia de priorizar projetos em países com menos de 3%. E aí, conversando com uma liderança da PMT, começamos a pensar em alguns países, né? Quando surgiu o nome Itália, eu pensei Romênia, Paquistão, Macedônia. Eu falei, eu nessa altura do campeonato, quase 50 anos, ter que aprender uma língua tão distante, vai ser mais complicado. Eu vou ficar 10 anos aprendendo a língua. Quando eu estiver pronto para começar a trabalhar mesmo, eu já vou estar com um vigor um pouco diminuído, né? Um pouco reduzido. Aí, mas assim, dos países do continente europeu, a Itália foi um país que chamou atenção, né? Tem 1% de presença evangélica. É um dos países menos evangelizados do continente europeu. E o italiano, embora eu não conheça a língua italiana por enquanto, por ser uma língua cuja origem é a mesma da língua portuguesa, o latim, eu pensei que talvez o aprendizado da língua seria melhor. Né, com certeza. E começamos a pesquisar, a orar sobre isso, e uma paz no nosso coração, né? Começamos a pensar. E então nós começamos a conversar com pessoas na Itália e também muito um diálogo também com a liderança da PMT, informalmente, quando então surgiu a oportunidade, né? A PMT consentiu nesse sentido, informalmente, que a Itália seria um campo ideal para nos dedicar. E foi indicado pelo líder da PMT lá na Itália, a cidade de Trento. Ele fez a indicação para a comissão de exame de candidatos da PMT. Quando nós conversamos com a comissão, nos falaram sobre isso. E nós aceitamos o desafio. Então, a PMT ela enviou o documento para o conselho da nossa igreja, o conselho recebeu, avaliou e participou exatamente dessa mesma decisão junto com a PMT de nos enviar para a Itália. Então, nós estamos hoje assim com esse direcionamento. Antes era Peru, não deu certo. Depois Guatemala, não deu certo. Agora estamos tentando, né? Não estamos falando de oportunidades, né? Deus que vai abrindo e fechando portas, direcionando. Exatamente. Se amanhã Deus falar assim, não é Itália, né? Tudo bem. Onde nós estivermos, nós estaremos servindo ao Senhor, como eu disse. Nossa vocação ela é muito mais geográfica, ela é funcional. Onde nós estivermos, nós temos que servir o Senhor com toda a intensidade, com toda a dedicação e integridade possíveis, né? Porque nós servimos a um Deus onde nós estamos e para onde o Senhor queira nos levar. Isso a gente vê também na vida de Paulo, né? Que ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou, não é aqui não, é para cá. E ele ia, ele pensou, não, aqui não. Então, isso é totalmente possível. Sim, a gente entende que essa direção pode mudar, né? Mas Deus nos chama para uma função, né? Para exercer um ministério e o local pode mudar, né? Pode ser na Itália, na Guatemala, no Peru. Então, muito interessante. Vocês já estiveram na Itália? Já tiveram contato com a Itália ou ainda não? Sim, nós estivemos no ano passado lá na Itália. Fomos para conhecer o pastor, que é o líder da PMT lá, e conhecer a cidade de Trento. Nós ficamos uma semana na cidade de Trento, né? Então, assim, nós saímos de lá assim, bem animados, né? Em toda a região do Trentino Alto Adige, mais de 1 milhão de pessoas, apenas 2 igrejas evangélicas, uma batista reformada e uma outra de linha pentecostal. Todo aquele cenário de aridez e de frieza religiosa serviu para nós como motivação. Nós voltamos para o Brasil muito motivados.
desejamos mesmo. Se o Senhor confirmar esta ida mesmo para a Itália, uma coisa está bem assim resolvida no nosso coração. Nós estamos indo em paz, com boas motivações e com a expectativa de, segundo a graça de Deus, plantarmos uma igreja naquela região, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja para servir de refúgio, né, àqueles a quem o Senhor haverá de chamar. Que legal. E foi muito interessante porque a sua história, o senhor contou que o primeiro contato foi com o Uruguai. E foi exatamente essa aridez que chamou a atenção e que lá atrás começou a incomodar o coração. E hoje a Itália tem essa mesma realidade, né? E muitas vezes quando a gente olha para a Europa, a gente muitas vezes olha com esse romantismo de foi o berço da reforma, foi ali onde tudo aconteceu, os grandes missionários saíram, mas a realidade hoje da Europa é completamente diferente daquela da história, né? E precisa muito de missionários hoje, né? Então foi muito interessante que a sua história teve essa ligação, né? Começou no Uruguai pela mesma razão hoje da Itália. Né? Então, muito interessante isso, né? E essa expectativa de plantar uma igreja num lugar onde não existe contato ou já tem algum contato, como se dá uma plantação de uma igreja num lugar que não tem nada? Começar do zero, né? O que está na cabeça de vocês? Por onde começar? A primeira coisa, tem que aprender o idioma, né? Sim. Idioma é a porta de entrada dentro de uma cultura. Você tem que aprender a falar a língua do povo. Segundo, é a criação de relacionamentos de confiança. Né? Ninguém dá crédito a quem não se confia. Então, nós temos que criar relacionamentos de confiança e, a partir desses relacionamentos, começar a falar a respeito do Evangelho. E uma coisa assim que nós já fazemos já há muitos anos, né? Eu tenho livros escritos na área e treinamentos, e já fazemos já há 11 anos, na verdade são 12 anos que nós já fazemos isso, que é o trabalho de pequenos grupos na nossa casa. Então, para nós, uma coisa que é absolutamente natural, desejada por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos, é receber pessoas em casa para estudarmos a palavra de Deus. Sim. É assim que inicia, né, uma igreja? Então, assim, eu não sou adepto à ideia de adquirir um imóvel e, a partir da aquisição do imóvel, colocar uma fachada e atrair pessoas com programações. Eu sou adepto da ideia de criar relacionamentos e, a partir desses relacionamentos, ensinando a palavra de Deus, aí lá na frente o imóvel só se justificaria pela demanda. Né? Então, assim, pelo que nós vimos lá na Itália, o caminho é relacionamentos. E esse ímpeto que nós temos como latino-americanos, imediatista, né? Nós somos muito imediatistas e valorizamos muito mais relatórios quantitativos do que descritivos. Pelo que eu percebi, lá não pode ser assim. Lá é um trabalho de longo prazo, e eu tenho uma coisa que eu terei que aprender lá é me conter, né? Como eu venho de um ritmo muito intenso, gosto de criar alternativas de trabalho, lá eu teria que ser bem mais contido nesse aspecto, né? Porque são pessoas que têm um outro grau de instrução, de cosmovisão, né? E você não chega lá, né, achando que com um discurso latino-americano você vai conseguir agregar rapidamente pessoas. Não, pelo que eu percebi, é um trabalho que requer muita oração e estratégias bem sólidas de longo prazo para conquistar relacionamentos. Aí você olha, por exemplo, né, hoje as igrejas presbiterianas que nós temos lá são igrejas relativamente pequenas. Aí quando você avalia há quanto tempo os obreiros estão se dedicando lá, você percebe que não dá para ir com expectativa de que em 1 ano, 2 anos, 3 anos você vai ter uma igreja lá. Hoje eu sou pastor, tenho o privilégio de servir junto com outros colegas, junto com os presbíteros, diáconos e outras lideranças. Nós servimos em uma igreja que tem no seu hall mais de 1.500 membros, mas que participam efetivamente ali dos cultos em torno de umas 900 pessoas. Então nós estamos hoje dentro de um ambiente extremamente assim, intenso, relacional. Nós estamos indo por um lugar que nem sequer tem uma igreja presbiteriana. E é importante esse destaque aí, porque como a sua igreja, o senhor falou aqui que já plantou 17 igrejas, geralmente a plantação da igreja no Brasil é que cria um grupo base. Sai de uma igreja para começar já com um grupo que já forma um núcleo. Mas num lugar como esse, onde não tem contato,
começar a conversar no supermercado com as pessoas, na escola de línguas, né? Então, é um trabalho realmente, a expectativa nossa, nós precisamos compreender essa compreensão, né? Que não é assim, aqui plantou e como é que a igreja aqui é mais fácil, né? Assim, aparentemente não tem essas... Tanto é que nós vemos também na própria igreja hispana aqui em São Paulo, em pouco Pastor tempo, Jairo. tem uma do Pastor Jairo, tem um grupo bom, mas aí tem uma equipe base, tem outras igrejas que dão suporte, e não aconteceu isso no Peru, onde eles passaram 20 anos também, né? Então, assim, tudo é muito diferente quando você vai para um país, ainda mais um continente secularizado, pluralizado, né? Onde o pós-cristão é falado, né? Que é um continente onde a raiz é mais forte ainda já no pós-cristianismo. Então, é um desafio muito grande, né? Que vocês estão abraçando e vocês precisam de igrejas parceiras com vocês, né? Fala um pouquinho dessa necessidade também. Então, nós temos a nossa igreja como a nossa base, né? Uma igreja que tem nos dado total apoio e estamos em busca de outras igrejas, porque o desafio ele é muito grande mesmo. Na verdade, todos os desafios, né? Porque os missionários que eu estou entendendo, os missionários que estão indo hoje, estão indo praticamente para desenvolver um trabalho pioneiro. Eles estão indo para começar tudo do zero, né? Então, se não houver igrejas altamente comprometidas com essa missão, junto com os missionários não têm condições de ficar muito tempo lá. E o trabalho requer muita concentração, muito foco, né? Para que haja um desenvolvimento da igreja naquela região, né? Então, nós estamos hoje, nesse momento, em busca de igrejas comprometidas. Tenho feito vários contatos com igrejas, com colegas, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na jornada ministerial. Há, sim, boas expectativas de parcerias e nós estamos esperando porque as igrejas elas se reúnem para tratar sobre essas questões, geralmente no segundo semestre, né? Sim. Então, nós estamos aguardando aí alguma resposta nesse sentido. Mas... por tudo que nós estamos vivenciando, nós acreditamos que será totalmente possível termos parcerias fortes aí em torno desse projeto transcultural na Itália. Que benção. Que joia. E falando um pouquinho daquilo que foi falado dessa barreira, porque você vai ter que aprender uma língua do zero. Então, a língua não se aprende do dia para a noite. Tem que entender a cultura para comunicar o evangelho, né? Então, são vários os desafios. E a gente queria que você, como pastor de igreja local, também pudesse dar um conselho para os pastores que estão nos ouvindo desse desafio e desse apoio, qual é o papel da igreja, e muitas igrejas às vezes ficam meio resistentes em apoiar projetos transculturais. Qual seria o seu conselho, uma dica como um pastor de igreja local para esses pastores que estão nos ouvindo, nos assistindo? Olha, modestamente, humildemente, dar conselho para pastor. Não é fácil, não é uma tarefa simples, né? Mas se eu posso dar algum conselho, eu daria o seguinte conselho: mantenha um foco naquilo que é óbvio. Nós, pastores, somos muito tentados a desviar o nosso foco do que é óbvio para aquilo que é secundário, aquilo que não é a prioridade, o emergencial para uma igreja. O que é óbvio para uma igreja? O que é emergencial para uma igreja? Eu entendo que existem 3 questões que são, assim, inegociáveis e devem ser inegociáveis na vida de todo pastor. Primeiro, oração, falar com Deus. Segundo, o estudo sério das Escrituras Sagradas, ouvir Deus falar. Terceiro, comunicar o Evangelho ao mundo. Isso envolve missão. Nós, pastores, se nós conseguirmos consolidar nossas vidas nas orações, na palavra de Deus e na evangelização, nós vamos conseguir servir de exemplo para o rebanho do Senhor, que foi colocado sob o nosso cuidado pastoral. A questão da evangelização hoje é um dilema na vida de muitos pastores, infelizmente, né? Existe uma cultura intelectual muito forte no meio presbiteriano. Nós somos capazes de decorar sistemas doutrinários com uma certa facilidade. Nós nos esmeramos muito em relação ao ensino, mas, ao mesmo tempo, há uma distância entre aquilo que nós professamos crer como a nossa doutrina e nos orgulhamos dela em relação a ações efetivas em relação à evangelização. Eu creio que se todos os pastores começassem a
a contemplar, do ponto de vista bíblico, a vocação deles e da igreja neste mundo, de comunicar o evangelho de forma compreensível, de forma relevante no meio que nós estamos vivendo, nós faríamos grande diferença onde nós estamos e em outras partes do mundo. Todo pastor deveria ter, não apenas a consciência, mas ações efetivas na direção de promover a evangelização do mundo. Um dos livros que mais me... Assim, na verdade, não foi um, né? Foram os livros do Oswald Smith, que, assim, no início da minha fé, me marcaram demais, né? Evangelizemos o Mundo, O Clamor do Mundo. Esses livros, eles, assim... O Edson Queiroz também, Igreja Local e Missões, o falecido, né? O saudoso Edson Queiroz. Foram literaturas que eu tive contato no início da minha fé cristã e que me ajudaram a perceber que a minha fé em Jesus, ela não pode ser reservada somente a mim. Nós não temos esse direito. Sim. Nós, pastores, não temos o direito de conter o evangelho. Ele tem que ser divulgado, ele tem que ser espalhado. E com a mesma força, com a mesma intencionalidade, com a mesma dedicação que fazemos isso na comunidade na qual estamos servindo ao Senhor, precisamos ter em relação também a outros povos. Infelizmente, alguns pensam que o investimento no trabalho missionário transcultural não vale a pena, porque não tem um retorno imediato no crescimento da igreja e não tem um retorno também financeiro para a igreja. Mas essa visão, ela não é bíblica, ela é pagã. Né? Nós temos que manter o nosso foco naquilo que é óbvio e não concentrar mais tanta energia em relação àquilo que é secundário. Ah, muito bom mesmo. Eu gostaria de continuar esse bate-papo aqui tão gostoso, né? Com tantas dicas, com tanta experiência. Se alguém que está nos ouvindo, está nos assistindo, quer entrar em contato com vocês, como é que eles poderiam entrar em contato? Hoje, através das redes sociais, facilmente podem me encontrar, bastam colocar lá Erickson Martins, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, o X, né, antigo Twitter, facilmente me encontra lá. Né? Aí podem convidar, fazer agenda, passar um tempo com a igreja. No Facebook mesmo tem um link onde tem lá o acesso ao meu WhatsApp pessoal, né? Então é fácil de fazer contato, né? Não é nem difícil, não. Ótimo. Quem quiser, então, saber mais e entender melhor e ter um contato pessoal com essa família que, com a graça de Deus, está indo em breve já para a Itália. Então, enquanto está no Brasil, aproveitem, viu, gente? Tem muita coisa que pode dar para explorar, para conversar e compartilhar com vocês. E nós estamos chegando ao final, né, Kleber? De mais um videocast missionando aqui em parceria da IPPTV com a APMT, e nós estamos muito felizes com a tua presença aqui também, que está nos ouvindo, está nos assistindo. Estamos muito... já são vários episódios que nós estamos realizando. E se você não assistiu os episódios anteriores, convidamos você a assistir também. E agora, então, as suas últimas palavras, pastor, para encorajar aquele que está aí nos assistindo também. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade a nós concedida de estar aqui compartilhando um pouquinho dessas experiências. Também dizer àqueles que estão nos ouvindo que, em face dos desafios que existem no mundo, do ponto de vista da comunicação do Evangelho, para que não desanimem, né? Invistam em formação, em preparação, estejam sempre unidos às suas igrejas, às suas lideranças, e não deixando de orar pela obra missionária, não deixando de orar pelos missionários, pela obra missionária, e certamente o Senhor há de trazer respostas, né? Quando nós oramos e falamos com Deus, o Senhor se importa em falar conosco, né? E dar respostas ao nosso coração. Então não desista, se você se vê vocacionado para o trabalho missionário, que mantenha esse foco e persista nessa direção, mantendo-se em oração, unido com a sua liderança e buscando capacitação. Né? No tempo de Deus, no tempo que o Senhor entender que é a hora, certamente vão entender, tanto o candidato como também a sua igreja. Sem pressa, né? Como nós ouvimos aqui, sem pressa de preparo, porque Deus tem o tempo certo, o local certo,
e continue servindo, né? Então, eu gostaria de relembrar aqui a você que está nos assistindo, nos ouvindo, acesse apmt.org.br/podcast para você acessar os outros episódios anteriores e conhecer um pouco mais do trabalho missionário transcultural que a Agência Presbiteriana da IPB tem desenvolvido aí ao redor do mundo, e convidamos também você a se envolver, fazer parte de alguma forma daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Então, até o próximo episódio, que Deus abençoe. Muito obrigada.